Treinamentos com bola, quarta, quinta e hoje sexta. Chegou à conclusão do que você queria? Foi dentro dos conformes? E queria saber também se o time está pronto, você resguarda alguma coisa para o jogo? Bom, o time está. Em termos de treinamento, nós estamos prontos. Amanhã eu dou meu luxo, né, de fazer um recreativo para eles, já que nós fizemos uma semana muito boa, né, em termos de trabalhos tanto físico quanto trabalho com bola. Hoje o trabalho foi muito importante porque eu resolvi fazer um trabalho tático em duas situações na parte ofensiva, né. Existe a possibilidade da introdução de um jogador, no caso o Ciro, e por isso mesmo eu trabalhei taticamente essa parte ofensiva em termos de movimentação, porque queira ou não queira, tem alguma diferença do Ciro para o Carlinhos. E nós não podemos ressentir muito a ausência do Carlinhos em relação àquilo que a gente pretende para a equipe. Então eu fiquei satisfeito, eu acho que o trabalho desenvolveu no nível alto, porque nós temos um grupo que está na suplência muito forte. Os caras estão num ponto sensacional, num ponto físico, num ponto técnico muito bom. E aí você vê uma guerra num trabalho de conjunto. Tanto que hoje eu procurei amaciar um pouco, desenvolver mais bolas paradas para o time, para o grupo também não desgastar um ritmo alucinante de trabalho de conjunto. Mas tanto o trabalho de ontem quanto o trabalho de hoje, em termos de competitividade, foi ótimo para a preparação, e eu acredito que nós vamos estar bem preparados para enfrentar a equipe do Santa Cruz. Você está esperando, acho que você observou o jogo do Santa Cruz contra o São Paulo, está esperando uma marcação forte como foi no jogo da quarta-feira do Santa Cruz? Olha, eu acho assim, o Santa Cruz está jogando 3 jogos num espaço de 8 dias com semelhança de objetivos, né? Jogou um jogo quarta-feira com uma formação tática interessante. Meu assessor também fica na hora da entrevista, aí o que jogou um jogo quarta-feira interessante, né? Tem um jogo semelhante, não em relação a jogo decisivo para o Santa Cruz, mas semelhante em função de ser um clássico. Então a conotação do jogo já fica um pouco parecida com a conotação que teve o jogo deles contra o São Paulo. E na quarta-feira ele vai jogar contra o São Paulo novamente, né? E eu acredito que ele vai usar as formações idênticas nos 3 jogos. Preparamos para isso e preparamos para outra situação que possa acontecer dele não jogar da forma que ele jogou o último jogo, né? E que eu acredito que ele vai acabar jogando contra o São Paulo, porque merecidamente eles vão lá para São Paulo com uma bela de uma vantagem. E eu trabalhei tudo isso. Eu trabalhei em cima disso, discutimos isso, orientamos isso. Hoje eu dei uma revisão geral nos 3 últimos jogos do Santa Cruz, né? A não ser o jogo do América, que eu não vi porque eu já tinha assistido ao vivo, né? Então a gente está trabalhando em função do adversário. Eu acho que o adversário merece isso, e eu sei também pela postura do Zé. O Zé também vai trabalhar o time dele em função da equipe do esporte. O que nós não podemos facilitar, porque eu acho sempre mais difícil enfrentar equipes de regularidade. Então a equipe do Santa Cruz merece um respeito muito grande, porque é uma equipe regular, e equipes regulares são equipes que incomodam muito, e eu estou preparando para isso, estou orientando o grupo para isso, porque daqui a pouco o jogo não é tão decisivo para o Santa Cruz, mas é a decisão mais importante da nossa vida, porque é a próxima partida nossa. Olha, me diga uma coisa, por conta dele ter jogado esse meio de semana uma partida difícil, muito puxada, o Sport poderia tirar proveito, talvez até por um pouco mais de cansaço da equipe do Santa, e vocês tiveram essa semana inteira ou não? Eu não vejo dessa forma, sabe? O jogador de futebol gosta de jogar. A única coisa que muda é que a programação deles foi diferente da minha. Eu acredito que até no dia de hoje deve estar sendo diferente. Por quê? Eles estão na preocupação de recuperar jogador, de criar força para o jogo. E eu tive que trabalhar para mim equilibrar minha equipe em relação à equipe do Santa Cruz, que que na prática do campeonato ela está na nossa frente. Em termos técnicos, táticos, de aproveitamento, ela está na nossa frente.
porque o aproveitamento deles é superior ao nosso. No momento não, no momento não. Desde quando nós chegamos aqui, nosso aproveitamento está semelhante ao aproveitamento do Santa Cruz. Mas eu vejo o Santa Cruz numa condição privilegiada, numa condição boa, uma equipe que já tem um retrato. Essa equipe do Santa Cruz ela já tem uma foto. Nossa equipe ainda falta a gente colorir essa foto, falta embelezar essa foto. E a equipe do Santa Cruz, na minha visão, e a equipe do Náutico já está com a foto prontinha. Por isso mesmo que a gente tem que trabalhar mais mesmo. Nós temos que trabalhar mais, nós temos que sacrificar mais, porque nós temos que equilibrar as forças contra equipes como essa e com o próprio Porto. Você gosta de trabalhar, é estrategista, é motivador. Do outro lado também um técnico com um perfil parecido. Como é que se decide esse jogo no lado tático, Hélio? Olha, a questão tática de um jogo como esse, ela tem uma influência muito grande. Ela tem uma influência muito grande. Eu sempre vejo clássicos como jogos onde taticamente os jogadores e os técnicos mais têm que se desenvolver. Então eu espero realmente que a gente consiga fluir o jogo, independente da tática que vai ser usada. Porque não adianta eu ter a minha tática, eu querer isso, eu querer aquilo, e a gente não fazer com que esse jogo tenha uma leveza que acaba acontecendo coisas boas. Eu acredito que tecnicamente as duas equipes têm semelhança, taticamente e em termos de equipe, como eu frisei, eu acho que o Santa Cruz, eu vejo o Santa Cruz mais adiantado que a equipe do Sport. Mas eu acho que é um momento bom de você fazer um jogo contra a equipe como o Santa Cruz. Não que nós temos que provar nada, nós não temos que provar nada, nós temos que ganhar jogo. Ganhar o jogo para conseguir pontos. Daqui a pouco a aprovação que nós temos que fazer e que passar por ela vai ser na final, se a gente lá chegar. E eu acredito que nós vamos chegar. Agora, realmente, esse jogo para mim já é uma final antecipada pelas condições que nós temos. E ela passa a ser mais decisiva, né? Em função do resultado de sábado. O resultado de sábado pode até trazer alguma mudança de pensamento do Santa Cruz para a partida. Eu acredito que possa, né? Mas o que pode ser bom para o Santa Cruz no jogo do sábado vai ser muito ruim para nós, né? Então eu acho que a coisa vai ficar aí desse jeito e taticamente vai ser um jogo legal, porque você falou uma coisa muito boa, eu conheço o Zé, né? Foi meu jogador em 95, foi meu capitão em 95. Zé sempre teve uma influência muito grande dentro dos elencos que ele participou. E o caminho dele era esse mesmo. Era ser um técnico de futebol, vencedor, porque teve sempre como profissional uma postura muito boa, como homem, como pai, como irmão. Conheço a família, conheço os irmãos do Zé lá em Goiânia. Então a gente sabe que trata-se de um profissional que é merecedor de todos os elogios por tudo aquilo que está se fazendo. Eu lembro que no mês de novembro, eu estava já de férias no Brasil, que eu já tinha voltado do Emirados Árabes, e eu vi a luta do Zé para formar esse elenco. O início, como se diz, a batida, a busca, e por isso mesmo que merece de nossa parte todo o respeito. Eu acredito que nós vamos ter o adversário mais difícil desde quando eu aqui cheguei. Vai ser esse adversário. Ô Hélio, o Zé Teodoro foi seu jogador no Goiás, não é isso? Foi. O que é que ele conhece você? Ele tem alguma surpresa, conhece bem a sua cabeça, teve tudo de bom, dele? Olha, foi em 95, né? Em 95 eu era um treinador mais atirado, tá? Eu era um treinador mais atirado, em todos os sentidos. Eu lembro que eu estava jogando um jogo contra o Corinthians, eu fui expulso porque nós fizemos o 2-1, o Zé estava jogando, ele que fez o cruzamento pro gol do Magrão, aquele centroavante que era do Palmeiras. E eu peguei, entrei no campo e chutei a bola pro alto. Eu fui expulso por aquele juiz aqui de Sergipe, o Sidraque Marinho. Fui expulso por ele. Então nós mudamos alguma coisa, né? Em relação a futebol, porque o futebol mudou de 95 para cá mudou muito. E na minha visão o Zé tem o conhecimento da equipe do esporte, porque ele é um estudioso, como nós também somos, temos que estudar o adversário, temos que visualizar o adversário. E o Zé está com uma boa equipe. E eu acho que ele vai apostar mesmo na sua equipe, não é no detalhe, tanto detalhe do esporte. E ele foi brilhante na quarta-feira contra o São Paulo, porque ele jogou no detalhe do São Paulo e saiu merecidamente vencedor do jogo. Ô Hélio, para esse jogo, mesmo que você já tenha o time definido, mas só será divulgado minutos antes da partida, é uma forma de ter isso como vantagem?
Você acredita dessa forma? Olha, eu, por exemplo, ontem eu trabalhei bem em minha equipe. Aí fechei os portões, né, porque eu precisava fechar os portões. Hoje, se eu levo o meu grupo lá para o CT, eu acho que eu cansava muito o meu grupo hoje. Porque o meu grupo, 10 horas da noite, eles já estão aqui. Então, quer dizer, eu ia chegar do CT 7h30. Ontem nós tivemos que dar um drible na cidade, pela Caxangá, sair em tudo quanto é lugar, para a gente chegar aqui 7h30 da noite. Quer dizer, então hoje eu evitei ir para lá, e não tem porquê, não tinha porquê eu fechar os portões hoje. Aqui não se fecha portão do jeito que é o estádio do esporte. Então, eu tinha que trabalhar. Eu não podia falar, não vou fazer nada para a imprensa não ficar sabendo, e aí eu faço uma surpresa domingo. Mas aí eu deixo de trabalhar. Eu deixo de aproveitar o meu dia, o meu treinamento como eu aproveitei. Eu só não vou confirmar. Vocês podem ver que desde que eu aqui cheguei, eu nunca oficializei a minha equipe 48 horas antes. Eu acho que não tem problema se eu oficializar. Hoje até a própria regra do jogo nos dá condições de só divulgar a equipe 45 minutos antes da partida. Então a gente vai usar. Mas eu acredito que, né, se for olhar por experiência aqui, esses dois aqui têm mais de 100 anos só de ver o treinamento, de ver o desenrolar do treinamento, já sabe mais ou menos qual é a equipe minha que vai entrar. Eu tenho certeza que nos jornais vai sair a escalação da minha equipe, minha equipe no domingo, porque está todo mundo vendo o treino, está vendo qual foi o tempo maior que eu deixei, qual foi o que eu fiz. E eu não sou muito de escalar meu time de madrugada, não, entendeu? Meu time sempre está escalado no dia de treinamento, e eu acredito que nós vamos ter uma equipe forte.